Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o mapa natal do Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, né, desenhista, ganhador aí da nossa enquete, a nossa última enquete escorpiana. Estamos aí chegando nessa temporada do Sol em Sagitário, acabamos de ter uma lua nova em Escorpião, e esse mapa veio bem a calhar nesse momento, porque o Maurício de Souza, ele tem um mapa com uma lua nova em Escorpião, então ele é escorpiano com a lua em Escorpião em conjunção com o Sol. Ele nasceu numa lua nova em Escorpião, com um ascendente em Aquário, e um Urano, né, o dono do mapa dele, um dos donos, né, junto com o Saturno, abrindo a casa 4, né, a casa de Câncer. E quando eu olhei assim esse mapa, me vem muito essa transformação aqui, que é muito forte no mapa dele, por ser escorpiano, por ter nascido numa lua nova, um ascendente em Aquário, com Urano na casa 4, essa transformação que ele provoca, que a obra dele provoca, olha só, né? A lua nova na área profissional, abrindo a casa 10, com Júpiter dentro da casa 10, uma pessoa que provoca muita transformação dentro da casa das pessoas. Porque um gibi, ele tá dentro de casa, né? Normalmente, claro, né? Cada um dentro das suas realidades, né? Mas assim, as crianças entram em contato com o gibi, sim, também na escola, muitas vezes, né? Mas muitas vezes dentro de casa, no primeiro momento dentro de casa, muitas crianças, e eu sou uma delas, aprendi a ler com a Turma da Mônica. Eu aprendi a ler lendo os gibis da Turma da Mônica. E o próprio Maurício de Souza aprendeu a ler lendo gibi. Se a gente vai ler sobre a história dele, é isso, assim, ele encontrou um gibi sem capa, assim, todo meio esgualepado no lixo, assim, que tinha sido jogado fora. Ele resgatou aquele gibi e levou para casa, e a mãe dele começou a ver que ele se interessava muito e foi ensinando ele a ler, e ele aprendeu a ler com o gibi. E ele foi querendo, ele foi aprendendo a desenhar, né? Foi pegando ali os traços e foi praticando. E é interessante também porque ele tem uma história assim, e esse mapa vai trazer muito isso, assim, né? Um mapa fixo, né? Escorpião, Aquário, Saturno retrógrado dentro da casa 1, Urano na casa 4. É um mapa, assim, de alguém que tem uma trajetória, assim, que começou, assim, no passinho, assim. Então, ele queria ser desenhista, não conseguia trabalho como desenhista, né? Não contratavam ele como desenhista. E aí ele pegou o trabalho que daqui a pouco mais se aproximava da área que ele queria. Ele poderia estar um pouco mais no meio, que foi uma profissão bem escorpiana. Ele foi contratado para ser repórter da área policial de um jornal. E aí o que ele fazia? Ele escrevia lá matéria policial e colocava um desenho, fazia um desenho e botava ali um desenho para ilustrar a matéria. E foi assim que ele começou. Até que ele começou a ter outras oportunidades, já estava ali no meio dos jornais, começou a criar personagens para a Folha de São Paulo, que tinha as versões dedicadas para as crianças, o Estadão, e assim ele foi indo. O primeiro personagem dele, se eu não me engano, foi o Bidu, o cachorrinho, né? E aí depois ele foi desenvolvendo os outros personagens, e esse Urano aqui na casa 4 também me chama a atenção no sentido de a inspiração dele sempre foi a família dele, os filhos dele. Todos os filhos dele, e ele tem muitos filhos. Assim, ele tem, se eu não me engano, são 10. Se eu não me engano, são 10 filhos. Né? Ele tem a Mônica, tem a Magali, e por aí vai. Todos os filhos dele têm um personagem. Às vezes não é com o mesmo nome, né? Como a Mônica, a Magali. Mas cada filho dele tem um personagem inspirado.
Então, ele foi se inspirando na própria vida dele para construir a turma da Mônica. E ele é um empresário, né? Aí a Casa 10 é muito forte aqui nesse mapa, né? Ele é um empresário, então a turma da Mônica tem parques temáticos, tem todo assim, uma indústria alimentícia, né? Tem produtos alimentícios, enfim, tem produtos, tem material escolar, tem muitas coisas que levam essa marca, né? Então, ele construiu ali uma grande empresa, realmente, em torno dos desenhos dele. E aí, um ascendente em aquário, é muito legal essa combinação, né, de um ascendente em aquário num mapa escorpiano, assim, de lua nova em escorpião, que é um mapa, assim, de transformações profundas e intensas, mas que conserva uma energia assim, muito amigável, muito amistosa. E é bem interessante, porque se a gente olha para o Maurício de Souza, assim, se a gente olha para ele, né, para a figura dele, fisicamente falando, ele vai ter ali uma seriedade, um traço bem escorpiano, assim, bem sério, né, até pelo Saturno, também na casa 1, só que ao mesmo tempo ele tem um rosto muito amigável, ele tem um sorriso muito amigável, né, e aí é alguém que se inspirou nos filhos para desenhar toda uma turma de crianças, né, de personagens, sim, tem adultos também, né, mas na sua maioria são crianças, é para crianças, feito para crianças. Então, assim, é um mapa que com uma combinação bem interessante, bem específico, um Mercúrio em Libra solto, dentro da casa 9, um Marte Sagitário, esse Mercúrio em Libra aqui, né, o Mercúrio em Libra é talvez, provavelmente, o Mercúrio mais lúdico do zodíaco. Então, ele trouxe esse lúdico, mas olha que interessante, né? Então, Mercúrio em Libra, Libra regida pela Vênus, a Vênus em Virgem, aqui em conjunção com Netuno. É uma Vênus bem cotidiana, uma Vênus bem dentro da casa 8, né? Aqui um mapa, assim, de alguém que por mais que tenha um ascendente em aquário, que é super amigável, super amistoso e tudo mais, mas é um mapa que bem solitário, assim, e no melhor dos sentidos, né, eu digo isso. Porque é isso, né, tu desenhar, né, claro, depois ele foi montando a equipe dele, né, não desenha sozinho, mas no início, certamente, algo bem solitário ali, né? Um momento assim de é um mapa bem focado, assim, é um mapa aqui muito estudioso, assim, muito dedicado, muito concentrado, essa Vênus aqui, e muito falando de questões cotidianas. Então a turma da Mônica, ela é educativa, né? São historinhas, tem várias coisas engraçadas e tudo mais, sim, mas ela vai educando ali as crianças, né? O leitor. O leitor, ele vai se envolvendo ali nas historinhas, ele vai aprendendo coisas, então tem esse viés aí muito forte, assim, e me parece algo, ele sempre foi se reinventando, né, tem a turma da Mônica, ele sempre foi fazendo novos personagens, ele tem a turma da Mônica, né, eles crescidos, né, adolescente, tem o filme da turma da Mônica, tem acho que a última coisa que eu vi, assim, nova, assim, que me chamou a atenção, né, tem como inserir a criança como personagem dentro do gibi, né, pode dar um gibi personalizado para o teu filho, ou para, né, para alguma criança, enfim, com o seu próprio com o seu próprio desenho ali dentro do gibi, interagindo com os personagens. Então, ele o aquário, né? Sempre se atualizando, sempre dando sequência. É um mapa, assim, de muito trabalho. Mas, assim, de não desistir nunca, assim. Esse mapa que eu acho que é um mapa que vai falar muito disso, assim. De dar sequência mesmo nas coisas que se inicia.
E é isso, uma lua nova abrindo a casa 10 é alguém aqui que abriu um portal, abriu algo novo, criou, inventou, é um mapa extremamente inventivo, né? Inventou aí um universo novo e nunca desistiu desse universo, nunca saiu desse universo. Só foi se aprofundando mais e mais e mais e mais. Sem nunca deixar de prestar atenção na necessidade do outro. Olha o aquário. A necessidade do público. O que o público quer? O que sabe? Né? Então, assim, é bem interessante, assim, a história do Maurício e da Turma da Mônica, porque é uma pessoa que ele é acessado pela obra dele. Claro, se sabe alguma coisa, assim, da vida pessoal dele, mas não muita coisa, como eu sempre falo aqui nos mapas, ou de Sol em Escorpião, ou de Ascendente em Escorpião, tu não acessa muito a vida pessoal da pessoa, porque ele é bem reservado, né? Sim, se sabe ali dos filhos dele, se sabe algumas questões, enfim, ele foi casado, daí separou, depois ele casou de novo, depois a mulher dele faleceu, ele casou de novo, tem algumas questões públicas, sim, mas são coisas muito pontuais, assim, não é uma pessoa que tu vai saber muito da vida pessoal dela, não. O que tu acessa a pessoa pela obra dele. Aqui é um mapa que eu diria quase assim que ele é. E aí é isso, né? Os personagens são inspirados na família dele. É ele ali, né? De uma certa forma, assim. É o universo que ele criou para ele e ele adentrou naquilo ali e nunca mais saiu. Ele vive aquilo ali. Então, é um mapa aqui que é de uma combinação bem instigante, assim, essa combinação do Escorpião com o Aquário, porque por mais que sejam signos fixos, né, que tem já essa ligação por serem fixos, mas são signos muito distintos, né? Enquanto o Escorpião ele é bem mais reservado, o Aquário é bem mais aberto, bem mais, né, de dialogar, de entrar em contato com o público, com as pessoas. Então assim, é um paradoxo aqui que deu muito certo aqui nesse mapa, que funciona muito, até hoje, e certamente ele construiu uma carreira, uma obra que vai se perpetuar por muito tempo. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês sobre o mapa do Maurício de Souza.